Qual que é a definição de fake news? A definição de fake news está relacionada à criação de uma notícia intencionalmente falsa. Se eu digito coisas no Google e a primeira coisa que me aparece é uma notícia falsa, isso tem um impacto enorme, porque as pessoas estão vendo, elas podem disseminar essa informação. Eu comecei a analisar vários casos em que o impacto dessas notícias realmente afetaram o João ou a Maria. Casos de pessoas que tiveram parte dos corpos amputadas porque acreditaram em notícias falsas do tipo: Você pode introduzir falando em geral do seu trabalho? O que é? Posso. Talvez eu tenha sido um dos primeiros alunos no meu grupo de pesquisa a começar a explorar notícias num contexto geral. E aí no doutorado a gente começou a analisar questões relevantes que estão relacionadas à informação ser falsa ou não. Esse problema ganhou uma atenção muito especial com as eleições americanas e a gente viu uma série de casos em que a propagação de notícias falsas teve um impacto realmente significativo. Então, de uma forma geral, a gente queria propor alguma solução que auxiliasse ou minimizasse o impacto causado por esse tipo de informação disseminada. A mídia social, nesse contexto, ela funciona como um meio de comunicação muito importante para acelerar a disseminação desse conteúdo para qualquer tipo de usuário. Porque cada um de nós nos tornamos, players aí desse conteúdo. Então a coisa acontece de uma forma bastante descontrolada. Então a nossa proposta inicialmente foi investigar o que é que a literatura, o que é que está acontecendo no mundo inteiro, que tipo de solução as pessoas estão propondo para tentar resolver esse problema. Mas eu acredito que a computação pode ser usada como um meio para diminuir esse impacto. Eu posso, por exemplo, ajudar a pessoa que está checando, posso usar uma solução automatizada para diminuir a audiência dessa notícia que é disseminada numa rede social, que é publicada na internet. Então, tudo que a gente está investigando é no objetivo de auxiliar esse processo de revisão de uma forma automática, tentando minimizar esse impacto que essa notícia causa na internet como um todo. Qual que é a definição de fake news? A definição de fake news está relacionada à criação de uma notícia intencionalmente falsa. Então isso não inclui, por exemplo, alguma informação, alguma notícia que foi por algum motivo por falta de conhecimento do jornalista ou alguma coisa nesse sentido, veiculou alguma informação falsa. Então essa definição não inclui esses casos. De que forma que vocês conseguem classificar essa intenção? A intenção própria, eu concordo, é algo que eu não consigo mensurar se ela foi intencionalmente. O dataset ele vem anotado não com a intenção, ele vem com o rótulo de que se a notícia era ou não falsa. Essa é uma separação realmente delicada. O que a gente faz para cobrir isso foi estar ligado exatamente ao contexto em que a notícia foi disseminada. Então, se ela envolveu, por exemplo, um assunto, um evento, um acontecimento, e aquilo é um fato distorcido daquilo, a gente assume, sem uma certeza definitiva, que aquilo foi intencionalmente falso, principalmente quando você lida com o contexto político, onde isso se torna bastante claro. E que tipo de características vocês costumam usar para identificar uma notícia? Pois é, particularmente na minha pesquisa, a gente fez esse levantamento inicial para saber que características já são usadas e eram úteis, e elas podem ser divididas em alto nível em 3 grupos principais. O primeiro deles está ligado ao conteúdo da notícia propriamente dito. Então, o que é que está escrito ali? Quais são características dessa headline? Do que esse texto fala? Que aspecto semântico, sintático, grafia, qualidade, características do próprio autor daquela notícia.
Um outro grupo está ligado à dimensão do domínio. É um domínio confiável, não é? Ele é conhecido na web, né? Ele é, sei lá, uma Folha de São Paulo, que é um jornal consolidado, ou ele é um cara que ninguém conhece direito. E o terceiro grupo está basicamente ligado ao contexto social. Alguns estudos já mostram que as notícias falsas elas têm um padrão de disseminação que é diferente de uma notícia tradicional. Você tem, por exemplo, a ação de bots e coisas do tipo que impulsionam a propagação desse tipo de conteúdo especificamente. Então, o contexto social e características da rede te dão sinais nesse sentido. Está disseminando muito rápido, está assim, está assado, como é que é essa árvore de propagação. E é esses três conjuntos, features desses três conjuntos que a gente usa para tentar, né, identificar esse conteúdo. Isso significa que existe uma definição arbitrária, mas claro que verificada, de quais são os sites confiáveis e quais não são confiáveis? A confiabilidade em si não é uma característica que eu uso, mas você tem na internet vários mecanismos tipo alexa.com, não sei se você já ouviu falar, que exatamente medem a credibilidade de um domínio com base em acesso, por exemplo. Então, se eu tenho um ranqueamento de sites de notícias e você tem sites muito acessados, do ponto de vista do usuário, sites mais acessados têm mais credibilidade para esse usuário do que sites pouco acessados. Além disso, tem informações que você pode extrair nesse cenário, que é o seguinte: imagina que você tem o IP de onde está armazenado os servidores desse tipo. Então, se a gente começar a pensar nesses casos tipo de Poços de Caldas, eu consigo, olha, surgiu um novo domínio e o servidor de armazenamento é contestável, obviamente, né? Porque você pode ter um servidor em qualquer lugar. Mas saiu uma reportagem na BBC que durante as eleições americanas tinha uma ilha na Europa que foi responsável por produzir a grande maioria de notícias falsas que foram disseminadas durante aquele período, ou uma grande parte delas. Então, a partir disso, a gente começou a extrair essas informações de localização. Onde é que está esse domínio? Ele está perto de algum outro que é característico por disseminar notícia falsa? Então, será que eu não consigo usar essa informação de proximidade entre esses domínios para, por exemplo, né, sei lá, indicar aquele domínio como suspeito, por exemplo? Eu não, em momento nenhum a gente ranqueia a credibilidade desse domínio, tá? Mas eu extraio features indiretas que me dão uma noção sobre isso. Como é que vocês garantem, em geral, as pessoas que desenvolvem esses métodos, que esse viés de quem escreveu ou de quem está interpretando não interfere na tomada de decisão? Eu acho que isso é um ponto bastante delicado. A primeira coisa que a gente tenta fazer para sanar um pouco desse problema existem estratégias na literatura que são meios automáticos de você inferir um viés de quem está escrevendo domínio, tá? Então eu tenho estratégias que me falam, por exemplo, você tem o jornal X que ele possui uma inclinação para a direita, você tem o jornal Y que possui uma inclinação para a esquerda. Então, o modelo que a gente está construindo tenta considerar esse viés do jornal. Além disso, a gente tentou propor algumas métricas no sentido de verificar estilo de escrita do autor. Então, eu tenho uma série de métricas de legibilidade, coisas nesse sentido, que são para tentar pegar um pouco desse viés desse autor. De quem está lendo, eu não tenho, pelo menos hoje, eu não tenho nada que captura esse viés da pessoa, que é extremamente importante. E o que a gente está fazendo agora nesse sentido, a gente está trazendo a pesquisa um pouco para o contexto brasileiro, a gente tenta verificar qual é o viés do usuário que está lendo essa notícia. Por exemplo, se eu pensar num grupo de WhatsApp que é pró-direita ou pró-esquerda, embora a gente não tenha essas separações muito claras aqui no Brasil, então de tentar considerar qual é o viés desse usuário, porque se ele tem um viés político e recebe uma notícia que fortalece aquele viés, a probabilidade dele compartilhar aquilo sem checar, por exemplo, é enorme. Então, nesse sentido, talvez
dimensão viés do usuário nos dê uma perspectiva interessante sobre esses cenários. Mas eu concordo que é uma coisa importante que a gente tenta de alguma forma, né, cumprir ou verificar essas coisas, mas também não é uma informação trivial de ser obtida, né? Porque o usuário tem vieses que muitas das vezes nem ele mesmo sabe que ele tem. De que forma daria para aliviar a propagação num contexto que é dependente dos usuários? Tá, assim, nesse sentido, eu vou até falar de um projeto que é um pouco mais amplo que esse projeto da detecção automática está inserido, que eu acho que é uma possibilidade nesse cenário. Então, um primeiro esforço é o de transparência dessa informação. Ou seja, quando você dá para o usuário a possibilidade, né, de uma explicação de como que as coisas acontecem de uma forma mais clara, eu acredito que isso é uma forma interessante de minimizar esse impacto da notícia falsa. A gente criou, por exemplo, uma série de sistemas que estão nesse sentido. Se você pensar em Facebook ou ferramentas desse tipo, vários de nós a gente recebemos todos os dias propagandas e a gente não tem uma noção muito clara, às vezes, de por que a gente está vendo essas coisas. E isso impulsiona, porque se a propaganda é direcionada para um grupo vulnerável, a probabilidade de, se esse conteúdo for falso, então a probabilidade de que isso seja disseminado é enorme. Então, dar a transparência de por que você está vendo isso, por que as pessoas, por que isso está sendo disseminado na rede, obrigar quem está fazendo essa propaganda a manter essa informação pública, para você ter como medir isso. Ele pode estar fazendo isso que ele está fazendo, esse tipo de propaganda pode estar sendo veiculada na rede. Então, a transparência é um mecanismo interessante nesse sentido. Além disso, com foco especificamente em detecção automática, como eu disse, eu não acredito que vai existir, pelo menos, né, sei lá, durante alguns anos, algoritmos capazes de substituir o humano nesse processo. Mas eles poderiam ser usados no sentido assim, sei lá, e se agora eu colocar um algoritmo de detecção automática para rodar junto do Facebook, e aí, dado que ele tem todas essas features, o modelo identifica uma notícia com uma alta probabilidade de ser falsa, e aí eu posso simplesmente limitar a audiência dessa notícia, ou seja, eu impeço que o usuário compartilhe, eu deixo ela meio em background ali, eu barro, eu crio um mecanismo para barrar a disseminação disso, pelo menos até alguém ir lá e checar e falar assim, não, essa aqui pode, ou não, isso é falso mesmo, então vamos tirar ela total. E isso pode ser incorporado também, na minha opinião, em máquinas de busca e coisas do tipo. Se eu digito coisas no Google e a primeira coisa que me aparece é uma notícia falsa, isso tem um impacto enorme, porque as pessoas estão vendo, elas podem disseminar essa informação. Então, uma coisa que pode ser feita é usar esses algoritmos, por exemplo, para diminuir. Pô, se a probabilidade desse conteúdo é ser falso, talvez o mais adequado fosse que alguém checasse antes de eu estar exibindo isso como um primeiro resultado, como primeiro item de um resultado de busca, né, da pesquisa que o usuário normal fizer, por exemplo. Uma coisa que eu pensei bastante é que se simplesmente você expusesse a probabilidade daquela notícia de ser falsa, as pessoas parariam de compartilhar. Você acha que isso seria suficiente ou o nível de atenção é tão reduzido nas redes sociais que as pessoas compartilhariam mesmo assim? Eu acho que isso é uma informação que, a princípio, deveria ser omitida para o usuário. Eu acho que isso deveria ser algo interno do algoritmo, até porque o algoritmo pode errar. E isso talvez envolva em algum momento até questões legais, não sei dizer porque não é minha especialidade. Mas imagina que por algum motivo uma notícia que é verdadeira e sei lá, tem características ou indícios de uma coisa que é falsa e aí simplesmente você fala assim, olha, isso é falso com uma alta probabilidade X e impede a disseminação de aquilo que talvez seja verdadeiro. Então, na minha opinião, essa probabilidade ela tem que ser algo interno e transparente. O usuário não tem que ter acesso a isso. Isso seria um indício para auxiliar somente quem está checando. Tá? Então, o especialista, olha, foi alto. E uma coisa adicional que a gente pode incluir aí, que é algo que a gente também explora, que é por que foi alto. Né? Então, você tem 0,8 de probabilidade, mas por quê? Porque os modelos hoje, grande parte do que a gente vê, a gente não tem, né? Isso está surgindo e tal, eu acho que está mais disseminado, mas usuários fora da computação, principalmente, não tem muita noção do que acontece dentro dessas caixas pretas, né?
e que em grande parte dos casos são caixas pretas, inclusive para nós que somos da área de computação. Mas se você consegue dar explicações de por que aquela probabilidade está alta, você consegue inclusive direcionar essa verificação. Olha, essa notícia teve uma probabilidade alta, eu já, por exemplo, diminuí a audiência dela no Facebook, numa máquina de busca, e você deveria checar isso. Então o cara chega lá e aí ele vê, olha, o modelo classificou isso com essa probabilidade de ser fake, e aí é por isso, porque o domínio é estranho, ou porque ele está próximo de um domínio que... Então, aí nesse momento ele pode fazer aquelas buscas que você comentou. Não, pô, esse domínio também eu não conheço. Será que ele realmente é algo estranho? Aonde que ele está? Então ele pode, de uma certa forma, o modelo direciona um pouco a checagem dele, isso reduz o tempo, é interessante. Porque se você pensar no fact-checker hoje, a grande maioria deles é o usuário informando via WhatsApp, via coisas do tipo, olha, você deveria checar isso, você deveria checar essa notícia. Então, dar uma automatizada nesse processo é interessante. E quando você dá essas explicações de porquê dessa probabilidade, isso pode reduzir o tempo de um checador de fatos de forma drástica. Interessante, mas o usuário, eu acho que é alguém que fica fora desse processo em termos de ter acesso a essa probabilidade, porque que aquilo está com uma probabilidade alta, pelo menos no primeiro momento. Eu acredito que dá para mexer nessa metodologia para futuramente incluir o usuário dentro desse processo. O impacto das fake news é realmente tão perigoso ao ponto de que pode guiar a tomada de decisão da pessoa? Eu acho que, como vários dos alunos que lidam com pesquisa, você começa a mexer no contexto sem muita noção de onde que aquilo vai dar e o que você vai atacar diretamente. Então, eu seria mentiroso se eu falasse que eu entrei nesse contexto com uma motivação muito clara inicial, embora eu nunca tivesse dúvida sobre o problema e os impactos que isso fosse causar. Mas depois, como um pesquisador focado nessa área, eu comecei a analisar vários casos em que o impacto dessas notícias realmente afetaram o João ou a Maria. Então você tem, inclusive no Brasil, casos de pessoas que tiveram parte dos corpos amputadas porque acreditaram em notícias falsas do tipo a baba do quiabo pode controlar a diabetes, coisas do tipo. Limonada quente pode curar o câncer. E as pessoas, né, eu penso nos meus pais, nos meus avós que estão ali aprendendo a mexer com a tecnologia, com o WhatsApp, com coisas do tipo, que recebem aquilo e, nossa, como é que eu nunca pensei nisso antes? Então, quando eu comecei a analisar esses casos, até específicos assim de pessoas, isso me criou uma motivação maior ainda para realizar esse tipo de trabalho. Obviamente eu não vou resolver esse problema, mas a minha intenção é dar uma contribuição, um avanço nesse sentido, para a galera que está chegando possa continuar essa pesquisa e em algum momento a gente ter, sei lá, mecanismos realmente eficientes que impeçam que pessoas tenham parte dos seus corpos amputadas. Eu só te agradecer agora e perguntar se tem alguma coisa específica que você queira divulgar, por exemplo, onde conseguir mais informações sobre o seu trabalho, se tem algum site. Eu acho que o meu trabalho como um todo, ele é parte de um projeto maior aqui no DCC, que foi intitulado Eleições Sem Fake, foi uma série de iniciativas justamente para conter esse tipo de informação enganosa. O foco inicial foi em eleições, mas a ideia é expandir isso para outros cenários. Então a gente analisa diversas mídias sociais com esse objetivo, então tem trabalhos ferramentas práticas você pode entrar, acessar. Então é eleiçõessemfake.dcc.ufmg.br. Então você tem impacto de bot na propagação de determinado. Então como é que a coisa se tornou trending topics no Twitter? Quem que está colocando isso lá? Então eu tenho uma noção se isso é um usuário comum, se isso é um bot. Eu tenho, por exemplo, ferramentas que analisam o que é compartilhado dentro de grupos públicos do WhatsApp. Então a gente tem um monitor que é exatamente isso. Né? E aí, ele tem um acesso um pouco restrito hoje por questões legais, não é tudo que você pode disseminar, tem informação pessoal de pessoas, mas ele já está sendo bastante usado para checagem de fatos por agências tipo Lupa
e agências sérias no Brasil, né, que fazem esse tipo de trabalho. Você tem outras ferramentas que medem a audiência usando mídias sociais, porque é um contexto um pouquinho diferente, né, do que a gente estava acostumado até agora. Então, o que as pessoas acham, usuários de mídias sociais, que mobilizam situações como a gente teve recente, né, do futebol com o Sidão lá, aquelas coisas que assim assustam um pouco, mas que mostram o poder que a internet tem como um todo. Então a gente tem uma série de sistemas que são com esse objetivo, de dar essa transparência e conter um pouco dessa informação enganosa que é disseminada nas mídias sociais. Então, tudo que está relacionado a que a gente tem feito nesse sentido está disponibilizado nesse site.